Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Bom dia, meu nome é Jafé, eu moro aqui na cidade de Canudos, aqui no interior da Bahia, e eu te liguei para deixar uma mensagem da Bíblia, né? Que eu estou tirando essa manhã para compartilhar um pensamento positivo, né? Um pensamento bíblico com as pessoas hoje. E eu gostaria muito de deixar essa mensagem também com o senhor. Eu vou ser breve, tá bom? Olha, a mensagem eu vou passar para você, ela está aqui no Salmo 34:18, que diz assim, ó: Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. Então, Jeová é o nome de Deus, né? Eu não sei se você já sabia. Jeová é o nome de Deus. E aqui a Bíblia diz assim, ó, que Jeová está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Algo que está quebrantado é algo que está quebrado, né? Algo que está machucado, ferido. A Bíblia diz, olha, que Deus ele dá atenção especial a essas pessoas. Ele olha para elas, ele observa elas. Ele vê o sofrimento que elas estão enfrentando. E ainda diz aqui, ó, que Jeová ele salva os que têm um espírito esmagado, aquele, né, espírito abatido, triste. Jeová ele salva, ele ajuda essas pessoas. Ele está perto de cada uma delas. E aí, se você me permitir, é claro, eu gostaria de, em outro horário, né, eu te deixar outra mensagem, tá bom? O que é que você acha? Bom dia. A sua fala inicial me gerou uma certa questão. Se você me disser que o nome Jeová é um arranjo humano de um nome para Deus, eu vou acreditar. Mas se você me disser que Jeová é um nome divino, eu não vou acreditar. Olha, assim, a Bíblia diz que o nome de Deus é Jeová. Porque, por exemplo, Deus é como se fosse um título. O Filho de Deus, do Deus verdadeiro, Jesus Cristo, ele é um Deus. Mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. Satanás, o diabo e os demônios, eles são considerados deuses. Mas é claro que eles não são os deuses. Satanás não é o Deus Todo-Poderoso. O que significa Deus? Deus é um título. É um termo que uma criatura espiritual poderosa ela recebe. Como os romanos, os gregos, eles tinham vários deuses. Ou seja, pessoas, entes que eles acreditavam que existiam e que tinham muito poder, que controlavam a natureza, controlavam a vida deles. Então Deus é um título. Mas nas escrituras originais, nas línguas hebraicas e gregas originais em que a Bíblia ela foi escrita, o nome Jeová ele aparece mais de 7.000 vezes. Como, por exemplo, no Salmos 83:18, em qualquer tradução da Bíblia, você vai ver lá o nome Jeová. Lá vai estar dizendo claramente que o nome de Jeová, de Deus, é Jeová. Então, assim, o nome Jeová não foi algo que um arranjo humano ou foi algo que os humanos criaram, não. É assim, se você quiser saber um pouco mais, aí eu posso te ligar, até mesmo em um outro horário, em outro dia que seja mais conveniente para você, e aí a gente conversa um pouco mais a respeito disso. Respeitosamente, eu discordo de você e, sem querer ofender, sabe, jamais é esse meu objetivo. Você parece conhecer pouco sobre o assunto. Em nenhum manuscrito, tanto hebraico, muito menos grego, aparece o nome Jeová. O que aparece lá, a gente precisa ser honesto quando estamos falando de Deus ou da sua palavra. O que aparece em todos os manuscritos hebraicos é o tetragrama do nome de Deus que deixou, ou melhor, que tornou-se esquecido
por falta de pronúncia, foi isso que aconteceu. Agora, afirmar de que o nome de Deus, ou melhor, de que o nome Jeová aparece em manuscritos hebraicos e gregos, não aparece em hebraico, muito menos em grego. Exatamente. Esse tetragrama, ele foi escrito na língua original, na língua hebraica, né, que foi as escrituras de Gênesis a Malaquias. E esse tetragrama são 4 letras, né? É YHWH, que aí traduzindo significa o nome Jeová. Agora sim, o nome de Deus original, ele foi apagado das tradições da Bíblia, colocado títulos como, por exemplo, Senhor, Criador, Todo-Poderoso, que não são nomes, são qualificações do Deus Todo-Poderoso. E alguém por trás disso, alguém muito poderoso, que fez com que esse nome de Deus fosse esquecido, para não ser pronunciado, para não ser mais lembrado, como justamente o senhor mesmo falou, que foi Satanás, o diabo. Ele fez só com que tradutores da Bíblia, ele não impediu que tradutores da Bíblia eles traduzissem as escrituras. É tanto que muitas pessoas que eram pegas traduzindo a Bíblia foram mortas, foram queimadas, foram mortas por meio de guilhotina, entre outras e outras formas que eles morreram, né? Por quê? Porque Satanás, o diabo e os demônios não queriam que as pessoas traduzissem as escrituras sagradas e que muito menos conhecessem o nome de Jeová. O que é que ele fez? Ele fez com que as pessoas traduzissem o nome de Jeová e tirassem por acharem que não deviam pronunciar o nome de Deus, ou não se sabia ao certo se era Jeová a tradução do tetragrama. Aí Satanás ele fez com que o nome de Jeová fosse esquecido. Ele não impediu que ela fosse traduzida, a Bíblia. Mas ele impediu que o nome de Deus, muitas vezes, ele deixasse de aparecer, justamente para as pessoas não lembrar que o nome dele é Satanás, o diabo. Agora você imagina, quanto Deus ele não fica feliz de saber que a gente pronuncia o nome dele, a gente fale o nome dele, e não se dirige a ele apenas com títulos como Deus, Pai, Criador. Querido, não existe tradução para nome próprio. Existe transliteração. Além do mais, o tetragrama são 4 consoantes. O nome Jeová tem vogais. Onde foi que encontramos essas vogais para colocar entre essas consoantes? Além do mais, não existe a letra J. Onde foi que se encontrou a letra J? Veja, você tem uma responsabilidade nas mãos. Quando você sai dizendo para as pessoas que o nome original de Deus é Jeová, de uma maneira bem grossa, bem grosseira, e eu não vou usar essa maneira com você, porque você, como pessoa, é muito importante para mim, então eu vou usar um termo teológico, é uma heresia, porque em nenhum manuscrito, nem hebraico, muito menos grego, nós vamos encontrar o nome Jeová. O nome Jeová é um arranjo humano para se dar um nome a Deus a partir das 4 consoantes hebraicas. Se você for honesto, você vai refazer essa sua fala aí, de que o nome, ou melhor, de que as 4 consoantes se traduz por Jeová. Não existe tradução de nome própria. Segundo, onde se encontrou as vogais para colocar entre essas consoantes? Quais eram as vogais, já que os hebreus não escreviam vogais? Como se sabe que a vogal era A, a vogal era E, O e A? Eu estou esperando você responder, tá? Querido, não diga uma barbaridade dessa. Dizer que o diabo providenciou para que o nome de Deus fosse esquecido. O nome de Deus se tornou esquecido por uma questão cultural e religiosa. Meu Deus, é preciso conhecer as coisas antes de sair ensinando. Existe um provérbio muito verdadeiro que diz assim, quem não se senta para aprender, não levante para ensinar. Vou humildemente te dizer, ou te lembrar, ou te ensinar, por que o nome de Deus se tornou esquecido. Os hebreus, eles só escrevem as consoantes e nunca as vogais.
as vogais de uma consoante para a formação de uma palavra, ele já tem em mente, por isso não escreve. Não é como nós na língua portuguesa que escrevemos vogais e consoantes, vogantes e consoais. No hebraico não era assim. Então não foi Satanás quem providenciou para que o nome de Deus se tornasse esquecido. A torre de vigia te engana quando te diz isso. Na hora de traduzir a Bíblia do hebraico para o português, o que o tradutor encontra lá nas cópias dos originais? Ele encontra lá o tetragrama. Ou ele traduz com o tetragrama, ou ele põe no lugar do tetragrama um título. Por quê? Porque o tetragrama são consoantes, e consoantes sem vogais é impronunciável. Isso é assim também na língua portuguesa. Encontrou-se lá o tetragrama na hora de traduzir para o nome de Deus. Traduz como? Ou repete o tetragrama, ou então se coloca um título, que é Adonai, que quer dizer Senhor, salvo engano em hebraico, Kyrios em grego, ou então se coloca Deus, se coloca Todo-Poderoso. Foi isso que aconteceu, não foi Satanás. É muito infantil isso que a torre de vigia ensina para vocês. Já vou adiantando, tá? Não sou apóstata, nunca fui testemunha de Jeová, nem mesmo nunca estudei com as testemunhas de Jeová. Eu sou apenas alguém que leio, um cristão sincero. Realmente, o que você falou, realmente tem razão, né? Você não tá certo, não, ou você não tá errado, não discordo não de você, né? E fico, assim, muito feliz de poder conversar com pessoas também que entendem, porque, assim, a gente tá aqui na Terra para aprender, né? Tanto eu como você, né? Então, assim, fico muito feliz, muito grato, né, de você passar essas informações que também eu já sabia também, né? E também sou uma pessoa também que gosto muito de ler, principalmente a Bíblia, as Escrituras. Gosto muito de ler também assim informações sobre como a Bíblia foi traduzida, né? Informações sobre como a Bíblia chegou até nós, né? Mas fico muito grato por trocar essas informações com você e só desejo para você um bom dia, né, e um bom final de semana para você, tá bom? Para você e a família. Tchau, tchau. Tá bom, querido. Só lembrando que quando você diz a uma pessoa que o nome Jeová é um nome divino, teologicamente falando, você está pregando uma heresia. Porque o nome Jeová só veio a existir no século VI depois de Cristo. 600 anos depois da igreja fundada é que veio surgir o nome Jeová. E o nome Jeová surgiu justamente por falta de pronúncia do tetragrama. Repito, como os hebreus não escreviam as vogais de um nome, tínhamos apenas as consoantes Y, H, W, H. Mas como dar um nome para Deus? Como traduzir o tetragrama com um nome possível para Deus? No século VI, os cronistas criaram vogais para a língua hebraica. E a partir dessas vogais criadas, a partir do século VI, se colocou vogais entre o tetragrama com o nome de Deus. Qual foi o critério para se usar essas vogais, Jorge? Eu não me apresentei, meu nome é Jorge, tá? Pegou-se as vogais da palavra Adonai, que é uma palavra hebraica que quer dizer Senhor. Pegou as vogais, repito, a partir do século VI, viu? Pegou as vogais da palavra Adonai e colocou entre o tetragrama, tá? Para um nome de Deus. Foi assim que surgiu o nome Jeová a partir do século VI. Não existe o nome Jeová em nenhum manuscrito hebraico, muito menos grego. Além do mais, querido, a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, ela comete uma violência, um erro brutal na hora de traduzir dos originais para a língua portuguesa.
foi introduzido o nome Jeová no Novo Testamento? Veja, se não tem no Antigo Testamento, se não tem nas cópias originais do Antigo Testamento, muito menos no Novo. O Novo Testamento foi escrito em grego. Como é que se introduz a palavra Jeová no Novo Testamento? Isso coloca a tradução do Novo Mundo na condição de uma Bíblia falsificada, que comete uma alta violência teológica. Bom, eu não quero encerrar a conversa. Você que está, de jeito muito educado, inclusive, encerrando o papo. Por mim, nós vamos conversar a vida inteira. Talvez você pergunte, Jorge, por que a sua Bíblia traz o nome Jeová? Bom, o nome Jeová, eu vou repetir, o nome Jeová foi um arranjo que se deu. Tradutor, na hora de traduzir do hebraico para a língua portuguesa, encontrou lá o tetragrama. E, como o nome Jeová é um nome convencional, não há problema nenhum em traduzir como Jeová. Como o nome Senhor é um título tradicional, não há problema nenhum em traduzir o tetragrama como Senhor. Como Deus é um título tradicionalíssimo, não há problema nenhum em traduzir o tetragrama por Deus. Então eu não tenho problema nenhum com o nome Jeová. Eu acho que o nome Jeová é um nome convencional. Se convencionou chamar Deus por Jeová. Mas Jeová não é um nome divino. Deus não deu esse nome a Moisés e nem a qualquer outro personagem da Bíblia. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.